Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Desculpe, irmãos, eu tava com o microfone aqui fechado e falando aqui, né? Mas mudou um pouquinho o layout aqui do Meet, né? Eu tô um pouco enrolado, já saí do celular, já tô no PC para ver se facilita mais minha vida. Caliane tá na sala? Tá não, Beguinho. Tá não? Então estamos sem a cantora oficial, né? Vamos. Tem alguém que tem aí queira louvar o nosso Deus com hino? Cleiton, está com violão, Cleiton?
Kalina louva, Beguinha. Kalina, de Lagoa Nova. Amém. Kalina. Eu não sei cantar, não. É melhor alguém cantar, senão eu vou chamar o pastor Saul para cantar. O hino 18. O hino 19. Amém. A irmã Zélia vai puxar um hino aí para passar. Eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmã Zélia. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, os altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Glória Amém. a Deus. Obrigado, irmã Zélia e a família Araújo. Foi todo mundo aqui que cantou. Amém. Escutamos. Louvado seja o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. E nós possamos sempre estar prontos a louvar e engrandecer o nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Logo após a palavra de oração, a gente passa a palavra para o pastor Saul, que vai ministrar o estudo nesta noite. Pessoal, desculpa, irmãos. De novo, eu estava falando aqui com o microfone fechado, né? Vamos ter mais uma palavra de oração, né? Pedir a Ulisses que faça essa oração. Logo após, a palavra está com o pastor Saul. Peço a Ulisses que ore pedindo perdão pelos nossos pecados, pela vida do pastor Saul e pelo estudo desta noite. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos nessa noite, em nome de Jesus, te pedir sabedoria, te pedir entendimento, para juntos estudarmos a Tua palavra, Deus. Que o Senhor nosso Deus venha nos dar sabedoria. Abençoa o Teu filho, o reverendo Saul, que vai nos trazer a mensagem desta noite, o estudo desta noite. E queremos também, ó Pai, nos apresentar diante de Ti e te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros,
tudo aquilo que fizemos diante de Ti que não te agradou, seja por palavra, por pensamentos, por atitudes. Perdoa nossas falhas, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos estar com a nossa mente cativa nesta noite para crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos estar iniciando uma nova série de estudos. Vamos estar estudando o livro do Apocalipse. Hoje teremos o estudo de número 1 a respeito do tema Apocalipse. Nós não vamos fazer um estudo analisando versículo a versículo, porque se fôssemos fazer desta forma, só este capítulo daria para passarmos aí o restante do ano, né? Então, nós vamos analisar por capítulo. Então, cada vez, cada estudo, nós analisaremos um ou mais capítulos, de modo mais genérico. Eu vou colocar a tela aí, irmãos, e também vou colocar o texto. Vou tentar colocar aqui um filmezinho onde Cid Moreira é quem recita o capítulo 1 do Apocalipse. E eu vou fazer um esforço para colocar esse filmezinho aqui, porque ele traz uma animação, traz um cenário a respeito do livro do Apocalipse, precisamente do capítulo 1, para que a gente possa ter uma ideia da narrativa. Eu não consegui colocá-lo dentro da transparência, como sempre faço. Estou usando um computador novo, porém muito antigo, visto que o meu deu problema e está no técnico, e enquanto isso eu estou usando esse programa aqui e tive dificuldade de colocar aqui a transparência do jeito que já vinha fazendo. Então, vamos colocar essa transparência para que os irmãos possam acompanhar. Eu gosto sempre de uma transparência porque nós conseguimos acompanhar melhor, não é? Muito bem. Gostaria só que os irmãos me dessem o feedback aí se apareceu a tela amarela. Apareceu? Beleza. Apareceu. Ótimo. Muito bem. Queridos, o tema geral que nós vamos estar estudando nesse período é a esperança dos fiéis. Esse é o tema geral. Só que em cada estudo nós teremos um tema específico para aquela ocasião. Como hoje, nós temos um tema específico para hoje, que é o primeiro estudo. E está aí na tela para os irmãos verem, né? Revelação de Jesus Cristo. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, e ele se baseia apenas no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Então, eu vou colocar agora, queridos, a leitura do texto, que é esse filmezinho aí. Infelizmente, ele não deu para sair nessa transparência do jeito que eu esperava, e eu vou colocar o filme. Vou pedir somente aos irmãos para me darem um feedback aí, como o Ulisses fez ainda há pouco, mostrando com o dedo ok, quando o filme começar, para eu saber que está aí, né? Essa leitura que Cid Moreira faz é baseado, irmãos, na edição, na linguagem de hoje. Então, se você quiser acompanhar, e deve acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Vou colocar o filmezinho. Apareceu, Liz? Apareceu? Me dê um sinal aí se apareceu. Apareceu sim. Apareceu, pronto. Beleza. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer. Cristo enviou o
servos não soubessem dessas coisas. E aqui está o que lhe contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro Filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olha, ele vem por todos. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa. Parou, pastor. Aqui também. O áudio está meio ruim. Parece que travou. Melina foi saber aqui dele. Espera um minutinho, irmãos. Tá bom. Esperamos sim. Vou comprar outra para gente que é para próxima. Ele já está tentando entrar e vai conseguir. Daqui um minutinho, viu? Tá bom. Tudo certo. Tá, joia. Obrigada, gente, pela compreensão. Irmãos, vamos fazer leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1, que seria o texto que ele vai utilizar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer.
ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que ler as palavras desta profecia, e felizes aquele que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por causa do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiros de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que Deus nos abençoe. Creio que já vai dar certo agora, né? Com a palavra Saul. Oi? Saul? Está sem áudio, né, irmãos? Vocês estão escutando Saul? Mas não. Ele está com o microfone ligado. Ah, tá. Muito bem, muito bem, muito bem. Desculpa aí, irmãos, eu substituí Cid Moreira por Vanusa, né? Tá certo? Infelizmente, eu acho que o vídeo ficou pesado demais aqui e caiu. Então, eu vou disponibilizar o vídeo no grupo, tá certo? Muito bem, vamos orar.
mais uma vez e dar início ao nosso estudo sem o vídeo desta vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesse instante, Senhor, em que nos preparamos para estudar a Tua Palavra. Nós te rogamos que o Teu Santo Espírito acompanhe cada um de nós, servos Teus, na compreensão dessa matéria difícil, mas que não está oculta porque Tu revelastes a Tua Igreja. Nos abençoe e dá-nos a compreensão, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a mídia tem colocado aí muita matéria a respeito do Apocalipse e dos acontecimentos futuros. Muito bem. Então, nesta perspectiva da imprensa que tem circulado tanto aí no nosso meio, nós temos, por exemplo, um gigantesco asteroide do espaço exterior ameaçando atingir o planeta e destruí-lo. Temos também muitas mídias colocadas com relação às mudanças climáticas, que fazem com que o gelo nos polos derreta, podendo inundar toda a Terra ou começar uma nova era do gelo, na qual os oceanos e grandes áreas habitáveis congelam. Seres extraterrestres invadem nosso planeta e causam pavor e morte. Invadem nosso planeta e causa a mais completa desordem no nosso planeta, ameaçando, evidentemente, a nossa vida. Também há inúmeras peças que representam um vírus, que representam uma praga que transmite uma doença incurável e transforma todos os infectados em zumbis. Também há muita matéria a respeito das ações impensadas dos poderosos governantes que detonam centenas de bombas atômicas, devastando toda a civilização humana. Em todas essas situações, que são situações de ficção, via de regra, hollywoodianas, em todas essas situações é elaborado um plano para salvar apenas um pequeno número de pessoas da destruição, que começarão uma reescrição da história no meio do caos, salvando assim a espécie humana. É assim que o mundo da ficção cinematográfica descreve o fim do mundo. Um cenário de pavor e desesperança. Os seres humanos não conseguem ver além quando o futuro é imaginado. No entanto, está escrito na Bíblia que Jesus Cristo apareceu para um dos seus apóstolos, no caso João, e revelou a ele que o fim do mundo será o início de uma nova história, de um novo ambiente, onde a morte e a infelicidade não existem mais, e onde cada lágrima dos olhos de todos será enxugada ou secada. E também nos revela que há um plano gratuito de salvação que está disponível para todos os que desejarem ser salvos dessa destruição final. Bem, nesta série de estudos, nós descobriremos que o Apocalipse revela Jesus Cristo como a esperança
que eu e você precisamos para viver e mais, para viver eternamente. Num dos textos do Apocalipse, João nos diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi bem a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Irmãos, esta é a história verdadeira do Apocalipse. Isto é Apocalipse. Sim, queridos, é Apocalipse mesmo. Os estudos deste período vão abordar textos do livro do Apocalipse, que é considerado o mais difícil da Bíblia. Não é comum que num estudo doutrinário à distância como esse que nós estamos fazendo, se entre em campo tão misterioso. Via de regra, se estuda assuntos do Apocalipse numa escola dominical, onde temos bem mais tempo para debater os assuntos. Mas desta vez, com temor e tremor, intentamos examinar coisas que o apóstolo João viu, e conforme seu relato no verso 19, ele nos diz que são as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse, irmãos, é, por assim dizer, um mundo estranho, descrito em linguagem simbólica. Vou repetir isso. Apocalipse é escrito em linguagem simbólica e apresenta fatos mergulhados nas brumas de um futuro indeterminado, mas cheio de gloriosas promessas. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro de consolo, é um livro de conforto para a igreja sofrida dos tempos de João. O próprio João estava preso em uma ilha, desterrado da sociedade por causa da sua fé no Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, é um livro de promessas e é um livro que foi escrito numa linguagem simbólica, e mais adiante nós vamos tratar um pouquinho dessa questão. Mas eu pergunto, os irmãos já viram alguma vez um animal com 6 asas e cheio de olhos por dentro e por fora? Bem, é mais ou menos isso que apareceu aí na sua tela. É um animal descrito em Apocalipse. Um animal com 6 asas e cheio de olhos por dentro e por fora. Mas tem mais. Também ele fala de um cordeiro. E embora estejamos acostumados com a imagem e a figura do cordeiro, este cordeiro, ele tem 7 chifres e 7 olhos. Nas páginas do Apocalipse, encontramos tudo isto, simbolizando as coisas que estão para acontecer. Não pense, irmãos, que tudo vai ser explicado. Não pense que nós vamos ficar totalmente esclarecidos a respeito do livro do Apocalipse. O nosso alvo é mostrar que nestas páginas da Bíblia se encontra a base da esperança dos fiéis para conforto e consolo. É fato que nesse esforço muitos pontos de doutrina também serão
esclarecidos. E por isso, louvamos a Deus por isso, porque muitas coisas ficarão esclarecidas e seremos despertados para buscarmos novas fontes de estudos a esse respeito. Muito bem. Então, vale e é necessário que nós tenhamos algumas explicações iniciais para que possamos compreender um pouco mais a respeito do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra de origem grega e significa desvendamento ou um desvendamento e uma revelação. Então, antes do mais, o livro do Apocalipse veio para nos revelar, para nos mostrar aquilo que Deus tem reservado para nós. Este livro foi escrito por João entre os anos 90 a 95 da nossa era. Ele escreveu sob ordem expressa durante as visões que recebera do Senhor Jesus quando estava prisioneiro na ilha de Pátimos, para onde fora desterrado por causa de Jesus e do testemunho do seu nome e do Evangelho. Bem, esta é a ilha de Pátimos, local aonde João estava preso, desterrado em uma prisão romana nos anos 90 a 95 da nossa era, e foi deste lugar que ele escreveu o livro do Apocalipse e enviou para as igrejas. Certamente, João, neste lugar, estava em grande desolação, atribulado, e sabendo que seus irmãos na fé sofriam sob tremenda perseguição de Domiciano, o imperador cruel de Roma. Portanto, aí está, não é? Local onde foi escrito por João, mediante revelação de Jesus Cristo, que lhe foi dada através do anjo, e que era imperador de Roma, Domiciano, que foi o imperador pior perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Por isso, é conhecido como Domiciano o Cruel. E o Apocalipse, irmãos, diante dessa circunstância, ele foi escrito para consolar e confortar os irmãos. Ele foi escrito para o nosso consolo, para o nosso conforto, para que nós pudéssemos ter uma esperança. O Apocalipse é um livro de conforto, de consolo, de esperança e ânimo. Nele, Jesus se apresenta como aquele que reina para sempre. Jesus se apresenta como soberano. Jesus se apresenta como todo-poderoso. Antes de passar ao estudo do texto propriamente, vejamos algumas observações que poderão nos orientar durante o estudo de todo o livro. Não é? Todo o livro. Há algumas regras para interpretar o livro de Apocalipse que é importante nós conhecermos. Em primeiro lugar, o livro foi escrito em linguagem simbólica. Vou repetir, está aí escrito. O livro foi escrito em linguagem simbólica. Todos que estudaram teologia
certamente viram uma disciplina lá chamada hermenêutica. A ciência da interpretação, hermenêutica, ensina esta ciência que qualquer texto da Bíblia deve ser estudado admitindo-se que a sua linguagem é literal. Dada a impossibilidade de interpretação literal, recorre-se, então, à figurada, à interpretação figurada. Entretanto, irmãos, quando tratamos do livro do Apocalipse, o método deve funcionar ao inverso. Em primeiro lugar, consideremos a linguagem figurada e só depois consideraremos a linguagem literal. Por que razão foi usada essa linguagem? É necessário que a gente pergunte isso. Ora, se a regra é que a linguagem seja, em primeiro lugar, literal, por que é que Apocalipse foi escrito em uma linguagem diferente, em uma linguagem figurada? Por que razão? Será que existe alguma razão para isso? Claro, existe. Os estudiosos do assunto acham que foi para esconder o seu sentido daqueles que não eram crentes, em especial os guardas romanos, que eram as pessoas com as quais João tinha acesso. Como Jesus fez quando ensinou por parábolas, para não revelar os mistérios de Deus aos estranhos. Você nota que Jesus também fez isso em Marcos, no capítulo 4, versos de 10 até o verso de número 12. Primeira razão. Além do mais, João estava escrevendo de uma prisão romana para ser enviadas às igrejas. Ele estava escrevendo para todas as igrejas em uma prisão onde não tinha nenhum crente acesso, nenhum cristão tinha acesso àquela prisão. E certamente essas cartas eram enviadas pelos soldados romanos. Daí se deduz a necessidade da sua codificação figurada. João precisava falar de um modo que a igreja pudesse entender e os romanos não. Até porque ele estava lá preso por causa da igreja e por causa do seu testemunho de Jesus Cristo. Segunda razão. As visões devem ser tomadas como um todo. A interpretação das visões, nós devemos ver o conteúdo como um todo. Muitas pessoas têm se embaraçado no estudo de minúcias, que podem ter o propósito de dar dramaticidade ao quadro. Devemos tomar a verdade central e deixar que os pormenores se ajustem a ela. O ensino deve ser tomado como um todo e não fazer uma colcha de retalhos com as doutrinas. A história do livro precisa ser compreendida como um conjunto, que de fato é. Então você vê, eu tenho uma figurinha aí com algumas das visões que João teve. João teve muitas visões e ele descreve a visão da forma e da maneira como chegaram até ele. Terceiro lugar, como já disse, e fui até enfático dizendo várias vezes, o livro do Apocalipse, ele foi escrito para conforto dos crentes que sofriam por causa do Evangelho. Então, ele foi escrito para nos consolar. 7 igrejas da Ásia Menor são mencionadas como destinatárias do livro escrito
em estilo de carta. Porém, o que ele contém era e é para todos os crentes de todas as épocas. E, portanto, em que pese ter sido um livro escrito para as igrejas da Ásia, é um livro que também foi escrito para nós. Vamos considerar a época. A época em que o livro foi escrito era uma época de angústia e dor, de desaponto e tribulações de toda ordem. Ser cristão naquele tempo era não ter nada, não ter família, não ter lar, não ter trabalho, não ter segurança, era estar à margem da sociedade reinante. E, sem dúvida, irmãos, era muito doloroso ver um imperador mau, ímpio e blasfemo dispor como quisesse da vida dos crentes fiéis, servidores de Jesus Cristo. Dos cárceres e masmorras, das ilhas e cavernas, onde os cristãos se achavam, por causa do nome de Cristo, subia ao céu o mesmo clamor. Até quando, ó Senhor? Esta era a oração dos crentes naquela época, naquele tempo. Jesus os consola dizendo-lhes: eu sou o Alfa e o Ômega, o que foi morto, mas vive para sempre. O soberano dos reis da terra, o que tem as chaves da morte e do inferno. Isto era uma palavra consoladora. Você saber que, apesar de sofrer tudo aquilo, mas tinha um Senhor que estava cuidando de você. Jesus lhes revelou a sua glória e recomendou ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2 e verso de número 10. Portanto, irmãos, acho que está muito claro que o Apocalipse foi a resposta de conforto e esperança que a igreja perseguida recebeu do Senhor Jesus. O doutor Mark Nair Wilson, um cardiologista, falando a respeito da esperança, ele disse assim: a esperança é o remédio que uso mais do que qualquer outro. Muito bem. Então, aquela igreja, naquele tempo, naquele período, estava precisando de orações. Eu gostaria só de falar um pouquinho aqui a respeito desse cidadão, Domiciano. Domiciano é esse sujeito que aparece ali na ponta, não é? Domiciano era imperador de Roma e, em determinado ponto da sua administração, ele decidiu que ele era Deus. E ele mesmo se expressava dizendo assim: louvem ao seu Deus Domiciano. Daí a razão da grande perseguição aos cristãos. Os cristãos não adoravam a ninguém como Deus, nem mesmo ao imperador, porque os cristãos tinham um Deus que não permitia que eles servissem a nenhuma outra pessoa e nem se curvasse diante dela. Como os cristãos não se curvavam diante de Domiciano e não o adoravam como rei, ele empreendeu a maior das perseguições que a igreja já enfrentou. Vou colocar aí, irmãos, algumas cenas das ações e das atrocidades cometidas por Domiciano. Levava os cristãos e os jogava às feras na arena, já que eles não lutavam como gladiadores.
Então eram jogados na arena como inimigos do imperador para que fossem trucidados pelas feras. Aí está cenas que certamente eram rotineiras, eram cotidianas no tempo de Domiciano. O estudo de hoje focaliza o primeiro capítulo do Apocalipse, que para alguns se divide em duas partes. Uma parte introdutória, que vai dos versos 1 ao verso 8, e a apresentação de Jesus Cristo, que vai do capítulo do verso 9 até o verso de número 20. Porém, as duas coisas se misturam no capítulo todo. Mas, de fato, há uma parte introdutória, onde o Senhor mostra que o livro é inspirado por Deus, que tem a autoridade de Deus, que foi dado por Deus, revelado a Jesus Cristo, que mandou o seu anjo trazer e revelar a João, que estava no cárcere, sofrendo agrúrias, numa prisão romana, distante de todos, desterrado da vida da igreja, simplesmente por amor a Jesus Cristo. Muito bem, então vamos adentrar ao nosso estudo, uma vez que já fizemos aqui uma introdução, onde contextualizamos aos irmãos o cenário em que o livro foi escrito. Em primeiro lugar, já que é dividido em duas partes, o que toma-se como introdução? Muito bem. Primeiro, a primeira coisa, ou o primeiro relato que nós vemos é o propósito da revelação. O verso de número 1 já traz isso com muita clareza para nós. O propósito da revelação é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por isso, não podemos dizer que Apocalipse é um livro fechado. Não, ele é um livro aberto, revelado, para que a sua igreja possa compreender. E isso já fica colocado para nós no primeiro versículo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Crê-se que os crentes primitivos entenderam perfeitamente a mensagem promulgada no livro de Apocalipse. Caso contrário, não teriam alcançado o seu objetivo. E este pensamento é corroborado pelo versículo de número 3, que nos diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Ninguém pode sentir-se feliz ao ler uma coisa que não entende. Logo, se são chamados bem-aventurados, é porque compreenderam integralmente a mensagem que lhe foi enviada. E essa bem-aventurança aqui é feliz, 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 feliz. Você poderia continuar repetindo esta felicidade. Segundo aspecto, a origem e destinação. Em primeiro lugar, a revelação é de Jesus, dada por intermédio do seu anjo a João. É uma revelação de Deus a Jesus, que por meio do seu anjo a enviou a João. Este João recebeu ordem de escrever a revelação que estava recebendo e mandar esta revelação às 7 igrejas da Ásia Menor. João não é o autor intelectual ou o autor mental do livro. Ele apenas escreveu o que viu e ouviu.
Ou seja, é uma revelação de Deus dada a Jesus e transmitida a João pelo anjo de Deus. Aqui está a explicação da origem e destinação deste livro. Circunstâncias. João nos posiciona quanto às circunstâncias em que ele recebeu esta revelação. E diz ele no verso 10, achei-me no Espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor é para o cristão o primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor, dia em que a igreja se reunia para a oração e o louvor a Deus. Era, portanto, e é ainda um dia especial. Um dia que deve servir para nós. É um dia em que não deveremos ir à chácara, não deveremos ir ao clube, não deveremos ir ao racha, que é o jogo de futebol, mas é o dia que nós devemos vir para a igreja do Senhor Jesus, porque é um dia separado em que Deus se revela aos seus filhos e é um dia reservado para cultuarmos a Deus. Portanto, esse dia deve ter para nós primazia na casa do Senhor. João teve um arrebatamento espiritual. Amados, só os que são capazes de subir a estas altitudes espirituais podem ver os mistérios de Deus. E João viu aqui os mistérios de Deus e recebeu a determinação de nos comunicar enquanto igreja a que nós também observássemos os ensinos que o Senhor Jesus trouxe para nós. Em que pese essa carta está dirigida às 7 igrejas, irmãos, 7 representa a totalidade das igrejas. Então, essa mensagem não foi só para aquelas 7 igrejas, ela é também para nós hoje. Quarto aspecto. Ele ouviu grande voz como de trombeta. Verso 10. O toque de trombeta é toque de despertar. Jesus queria, com a revelação de sua pessoa e da glória futura, despertar no coração dos cristãos, dos crentes em aflição, a certeza de que ele está vivo e reina para sempre, e a confirmar a esperança da glória que cada um receberá se perseverar até o fim. Portanto, essa é a razão pela qual nós temos dito continuadamente que o livro do Apocalipse foi escrito para conforto, para consolo, para fortalecimento da sua igreja. E que, por consequência, também se aplica à igreja da atualidade. Ou seja, se aplica a todos nós. Segunda parte. Como eu disse, o livro se subdivide em 2 partes. Nós temos a parte introdutória e temos agora a revelação de Jesus Cristo. Consideramos até aqui a parte introdutória. E agora veremos a parte no que diz respeito à revelação de Jesus Cristo. João, irmãos, no versículo de número 5, ele diz: aquele que nos ama, e menciona o que Jesus fez como prova do seu amor. Porém, no verso 8 em diante, vamos encontrar expressões do próprio Jesus Cristo como: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus já se identifica aqui
como alguém que tem toda a autoridade e que está, portanto, muito acima de Domiciano, que era o grande perseguidor, que queria que a igreja o adorasse como faziam os romanos, e ele mesmo se intitulava o Deus Domiciano. Então, como a igreja se recusava a adorar Domiciano, Jesus se apresenta aqui dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, aquele que era e aquele que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. O próprio Jesus diz quem ele é. Ouçamos: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João não só ouviu, mas também viu a Jesus em toda a sua glória. E ele descreve esse Jesus que ele viu em toda a sua glória. E nós tentamos reproduzir aqui a descrição que João faz a respeito de Jesus Cristo. E ele cita todos os aspectos deste cenário. Vou pedir a você, irmãos, para olhar este cenário, para olhar esta imagem. Esta imagem é a imagem que João descreve. Esse desenho foi feito para nossa compreensão, seguindo a descrição que João faz a partir do verso de número 8. Em primeiro lugar, ele diz que viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Primeiro aspecto, a visão dele é de alguém semelhante ao Filho do Homem. Jesus não deixou de ser semelhante a nós. Já estudamos isso. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Portanto, ele não deixou de ser semelhante a nós. Ele continua com o seu corpo humano, aquele corpo com o qual subiu ao céu no dia da ascensão. E é por isso que a sua aparência é humana. E João diz isso. Ele é semelhante ao Filho do Homem. Segundo aspecto. E este homem semelhante aos filhos dos homens está no meio dos candeeiros. Candeeiros são as igrejas. Ele vive de modo dinâmico no meio do seu povo, cumprindo a promessa. Mateus, no capítulo 28 e no verso 20, o Senhor diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias. Portanto, irmãos, o Senhor que estava com João, o Senhor que estava com a igreja primitiva, é o mesmo Senhor que está hoje com a igreja. Seja em Campina Grande, Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Barra de Santa Rosa, a Lagoa Grande, a Lagoa Nova, em qualquer lugar onde estiver a igreja do Senhor Jesus, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Portanto, ele está em nosso meio. E esta cena simboliza isso, já que os candeeiros simbolizam a igreja, conforme o próprio João esclarece. Terceiro aspecto que ele descreve. Ele fala das vestes. Suas vestes. Vestes compridas com cinto de ouro. Vestes de um rei e também vestes de um sacerdote, que são dois dos ofícios do Senhor Jesus Cristo. E ele descreve nesses termos. Quarta descrição, cabelos brancos como a lã. Os cabelos brancos como a lã, que são símbolo de santidade e sabedoria.
Quinto aspecto, os olhos são como chama de fogo, símbolo da onisciência de Deus. Sexto aspecto, os pés semelhantes ao bronze. O bronze, queridos, é símbolo de fortaleza, por ser o metal mais resistente conhecido à época. Então, ele está firmado. Ele é uma fortaleza. É essa a mensagem que ele traz para nós aqui. 7. A sua voz é como de muitas águas. A sua voz é como de muitas águas. Símbolo de sua autoridade sobre povos e nações. 8. O rosto brilha como o sol. O seu rosto brilha como o sol. O que é símbolo de sua majestade, de sua glória, do seu poder ilimitado, que era aqui comunicado à igreja. Porque a igreja precisava entender que a autoridade de Cristo está acima de qualquer outra autoridade. João encerra o quadro, irmãos, dizendo que Jesus tem na mão direita a sorte dos pastores das igrejas, descrito como estrelas. Ele diz, ele tem a sua mão 7 estrelas. Ele está falando da totalidade dos pastores da sua igreja, que dependem, que estão nas mãos dele, que têm que executar o trabalho que ele determina. E diz mais, da sua boca saiu uma palavra penetrante e poderosa, descrito como espada de 2 gumes. Esta é a apresentação que Jesus faz de si mesmo para conforto daqueles que estavam morrendo por causa do seu nome sendo lançado às feras no Coliseu Romano, sendo crucificado, sendo até queimados vivos para iluminarem as praças públicas. E nós, irmãos? O que nós estamos fazendo pela causa de Cristo? O que nós estamos fazendo pelo Evangelho? Nós estamos envolvidos na causa do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos defendendo o Evangelho, nós estamos pregando esse Jesus Cristo que nos mandou pregar a sua palavra. Como é que nós estamos nos comportando? Para concluir, eu queria fazer apenas um paralelozinho aqui, tá certo? Apresentando aos irmãos uma tela de Meyer Alman, que ele diz o seguinte. Ele faz um comparativo entre Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis você tem o paraíso perdido. Em Apocalipse você tem o paraíso recuperado. Em Gênesis, a primeira cidade, um fracasso. Em Apocalipse, a cidade dos remidos, um sucesso. Em Gênesis, o princípio da maldição. Em Apocalipse, não haverá maldição. Em Gênesis, o matrimônio do primeiro Adão. Em Apocalipse, o matrimônio do segundo Adão. Em Gênesis, as primeiras lágrimas. Em Apocalipse, as lágrimas serão enxugadas. Em Gênesis, temos a entrada de Satanás. Em Apocalipse, temos o julgamento de Satanás. Em Gênesis, temos a criação antiga. Em Apocalipse, a nova criação. Em Gênesis, finalmente, a comunhão rompida. Em Apocalipse, a comunhão restaurada. Queridos, nós terminamos aqui. Esqueça esse breve catecismo que você está vendo aqui em cima. Isso foi aquele
aquele instituto chamado Copiar-Colar, não é? E aqui nós terminamos esse nosso primeiro encontro, esse nosso primeiro estudo, tratando do livro de Apocalipse. Certamente, outros temas virão, onde nós estaremos com os irmãos discutindo aqui as demais questões do livro do Apocalipse. Para devolver a palavra ao nosso irmão Beguinha, queria só fazer um avisozinho rápido aqui, não é? Nós estivemos com Marconi e Evanilson, terça-feira, levando a comunhão lá na congregação da Conceição. Fizemos lá o culto e a celebração da ceia do Senhor. Próximo domingo, na escola dominical, nós vamos estar também, eu, Marconi, Evanilson e o conselho da igreja. Nós vamos estar em Barra de Santa Rosa pela manhã. À noite, nós teremos celebração da ceia do Senhor, no culto lá de Lagoa Seca. Teremos culto também pela manhã e teremos culto à noite. E também teremos escola dominical dos jovens às 10 horas, com Vanusa. E também o trabalho das crianças que está disponível no YouTube. Essa é a rotina que nós vamos ter durante esta semana. Que Deus nos abençoe e Beguinha está com a palavra para prosseguir conforme seu entendimento. Amém. Vamos encerrar nosso culto nessa noite, né? E a Deus que Ele nos conceda segurança, paz, né? E que nós possamos, durante a semana, estudar Apocalipse, né, pastor? Próxima quinta-feira, continuaremos capítulo 2, né? Sabemos que existem algumas coisas que às vezes a gente não entende, né, pelo tipo da linguagem que foi escrita, mas que tudo já foi revelado e que nós possamos aprender mais e mais. Vamos encerrar o culto desta noite. O pessoal, pastor Davi Dionísio, né? Se ele quiser dar algum recado antes de orar, fique à vontade. Depois da oração, estamos despedidos. Boa noite então a todos, irmãos, a paz do Senhor. Só lembrando aos irmãos que amanhã eu estarei fazendo uma live com o pastor Rogério Batista, da Igreja Batista. Igreja Batista das Malvinas, então a Igreja da Convenção Batista Brasileira. E nós estaremos tratando sobre a importância de uma vida devocional, né? Então, todos os irmãos estão aí convidados a participarem lá para sermos assim edificados pela palavra de Deus. Vamos orar. Maravilhoso e bondoso Deus, nós queremos te render graça, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus fiel para conosco, sobretudo no entendimento que o Senhor tem nos dado acerca da tua palavra, através dos nossos estudos nas quintas-feiras. Queremos pedir a tua graça sobre nós para que nessa nova jornada possamos ser bastante e ricamente edificados. Ser com a vida do pastor Saul, dando-lhe cada vez mais capacidade e preparo para estar pastoreando as nossas vidas, a tua igreja, Senhor. Nos concede a bênção também, ó Pai, de uma noite em paz, pois assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos, queridos. Amém. Amém. Deus também abençoe a todos. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa Pastor noite. Saul, Sim. o balanço aqui de Lagoa Seca, eu fico olhando no site da Prefeitura, no último índice, no dia 28, se não estou enganado, Lagoa Seca, nas 7 horas, não apresentou nem um caso mais de Covid, viu? Não estou ouvindo, não. Lagoa Seca. Não Não Covid.
Passa um álcoolzinho no seu celular, vem faz das luzes. Entendeu? Você bota um De álcoolzinho novo, na mão. Marconi. Lagoa Seca. Não teve nem mais um caso de Covid nas 72 Sim. horas. É o Ulisses. Ulisses. Muito Viu? bom, Ulisses. Tá lá no site, Beleza. tá lá no site da prefeitura, lá, o balanço lá, da Secretaria de Saúde. Ótimo, Graças a Deus. ótimo, muito bom. Muito Nas bom. últimas 72 horas não houve nenhum caso de Covid em Lagoa Seca. Muito bom. Boa notícia. Eu vou botar a foto aí no grupo do Breve Catecismo. Ok. Deixa tu tirar pra senão. É. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensa